A paz do Senhor. Hoje vamos falar de um tema que é um pouco controverso na cabeça de muitas pessoas, porque todos acreditam que Deus é amor, mas esquecem que onde existe um Deus de amor, também existe um Deus que é um justo juiz. A leitura base de hoje será no Salmo 7:11. Nesse salmo está escrito assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias contra o ímpio. Em verdade, essa tradução é uma tradução do espanhol que eu simplesmente traduzi para o português. Porque, na verdade, as Bíblias em português não dizem exatamente isso. Elas têm um erro na tradução, elas têm uma falha, e elas dizem: Deus é um juiz justo, um Deus que se sente indignação, um Deus que sente indignação todos os dias. Quero dizer para você que, em verdade, essa indignação, essa ira de Deus, que ele sente todos os dias, é por um grupo de pessoas ou um grupo de homens e mulheres que são considerados ímpios ou que vivem no pecado. Ainda que sejam ou tenham o nome de cristãos, vivem no pecado. Para que Deus não se ire contra estas pessoas ou não se ire contra nós devemos entender o porquê da ira de Deus. Devemos entender que, mesmo que Deus declare em sua palavra que Ele é amor, e Ele é amor, Ele também é justo, também é um juiz. E por ser um juiz, e por ser justo, jamais Ele vai deixar de estar irado contra o pecado, ou contra aqueles que praticam o pecado. Não é simplesmente o pecado. Muitas pessoas dizem que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E isso não é uma realidade. Nesse salmo nós vemos que todos os dias ele está irado não contra o pecado, mas contra o ímpio. O ímpio é aquele que pratica o pecado. Portanto, se nós queremos realmente entrar no reino de Deus e em seu amor, na sua justiça, devemos abandonar por completo o pecado. Porque Deus está irado todos os dias. Isso começou em Gênesis. Porque o homem pecou quando desobedeceu a Deus. Em Gênesis 3,15, existe ali o início de quando Deus começa a julgar o homem, a serpente, a mulher, por todos os erros que eles cometeram em Gênesis 3. E em Gênesis 3,17 está escrito assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, do 17 ao 19. Aqui nós podemos ver que a terra se tornou maldita por causa do homem. E a partir daquele momento, com dor, ele começou a comer da terra, ou do produto da terra, todos os dias. O que significa isso? Significa que a terra tinha uma plenitude, a terra tinha a bênção de Deus, a terra tinha como sustentar o homem, e o homem tinha como tirar todo o sustento dessa terra sem dor, sem avareza, sem vaidade. A partir do momento em que o homem desobedece a Deus, além da terra se tornar maldita e ele, com dor, tirar todas as coisas da vida dele, essa terra também começou a produzir espinhos e cardos. E isso tem um significado muito grande na Bíblia. Porque isso significa que o homem começou a
tentar retirar o seu recurso da terra e ela não produz exatamente o que ele quer. Os espinhos e cardos mostram que o homem tinha ou tem que ter um trabalho muito grande para poder retirar aquilo que ele precisa da terra. Quando nós olhamos para isso, e eu quero enfatizar que não é somente de uma terra física que estamos falando. Não é somente de uma terra onde nós olhamos os lavradores que plantam e tiram, mas também de tudo aquilo que a gente vê com uma injustiça. Por exemplo, quando se pratica injustiça contra uma classe trabalhadora por conta de salários, ou enriquecimento de alguns homens, ou de um governo que nós temos hoje no Brasil, que é um governo corrupto, estão todas as coisas dentro desta maldição. Para que o homem saia dessa maldição, ele deve entender por que a ira de Deus está colocada sobre a terra. Porque a ira de Deus está colocada sobre esses pecadores. E quando o homem entende isso, ele consegue avançar e mudar a sua vida. Em Romanos 1,18 está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Veja como é um complemento dos versos que nós lemos anteriormente. A impiedade e injustiça dos homens. É por impiedade e injustiça que toda a terra está movida hoje. Quando uma pessoa verdadeiramente se converte, uma das coisas que ela abandona é a impiedade e a injustiça. Podemos ver no complemento desse verso, olha, que detém a verdade em injustiça, significa que os homens escondem essa verdade e plantam uma injustiça. Deus terá sua ira manifesta do céu sobre toda impiedade. Se nós nos tornamos ou somos ímpios, ou praticamos a impiedade, a injustiça, o pecado, a mentira, sobre nós essa ira também estará. Isso é uma verdade bíblica. Na verdade, os homens hoje buscam nas igrejas a prosperidade e esquecem de buscar que Deus não esteja irado contra eles. Olhem em Romanos, no capítulo 2, no versículo 5. Mas segundo a dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus vai se manifestar como um justo juiz. E aqueles que têm o coração impenitente, ou que têm o coração que não é piedoso, que pratica injustiça, que pratica mentira, sobre estes a ira de Deus está. E no dia da manifestação do juízo de Deus, estes homens experimentarão da ira do Senhor. Para fugir da ira de Deus, existe uma saída. Está escrito assim em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Só existe uma saída para que nós comecemos a nos livrar da ira de Deus, para que nós entremos por uma porta que é a vida. A saída é crer no Filho. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho verá a vida. Mas aqueles que não creem que Jesus veio a este mundo para salvá-los da ira de Deus,
estes terão a ira permanente sobre eles. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Em nome de Jesus.